Shalom Lehulam, Bruhim Abaim, ao novo vídeo do Poliglotismo Absurdo, porque esse poliglotismo, como eu venho falando, é um absurdo, é um poliglotismo que sim, denuncia as estruturas, abala as estruturas. Meu nome é Jonathan, eu sou licenciando finalista de hebraico, literatura hebraica, letras hebraico. Então, eu estudei hebraico, né? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o significado do nome Maria, mãe de Jesus. Mas para a gente falar sobre o significado do nome Maria, a gente precisa primeiro olhar para a cultura judaica, porque a gente precisa admitir que Maria era judia. Assim como o pai de Jesus, José, também era judeu, assim como Jesus também era judeu, né? Ele tinha os rituais judaicos, frequentava, fazia as festividades. Então, tendo isso em vista, é muito provável que o nome de Maria, na verdade, é uma adaptação, tá? De Miriam. Miriam, em hebraico, Miriam, tá? Miriam. Então, para a gente entender o nome de Maria, a gente precisa entender sobre Miriam, ok? Que é como é o nome na sua forma que a gente tem mais pura, pelo menos, né? Segundo dados da literatura hebraica. Então, vamos explorar sobre essa personagem Miriam, e daí eu trarei uma relação entre Maria e Miriam, atribuindo significado ao nome Maria. No entanto, para isso é necessário contextualizar um pouco para que eu consiga chegar até o significado do nome Maria, ok? O nome Miriam significa basicamente mar de amargura. Mar de amargura. Então, como é que pode um nome de tanto peso ter essa impressão de ser um nome negativo? Não é legal, né? E é aí que está a dualidade. Miriam é composto por duas raízes, tá? Duas partículas que atribuem esse significado. Primeiro nós temos Mara. Mara em hebraico é amargura, ok? Além disso, que reforça que Mara é amargura, nós temos a palavra marorra. Marorra é uma erva amarga usada durante o processo de Páscoa judaica no judaísmo. Pessoal, é bem necessário mencionar que eu não sou judeu, entendeu? Mas eu estou tentando fazer uma leitura tênue e delicada do tema, ok? Então, eu não consigo ver outra forma de não atribuir a primeira parte do nome Miriam a outro nome a não ser amargura. E o segundo nome, Yam, é mar, tá? Então nós juntamos Mara com Yam e nós temos Miriam, tá? Miriam, que é mar de amargura. Então vamos contextualizar mais. Basicamente, Miriam é irmã de Moisés e Miriam ela estava sob domínio do Império Egípcio, e durante esse império eles estavam sob um processo de escravidão que já vinha se desdobrando há algum tempo. Então era uma opressão muito pesada em todos os níveis, né? De perseguição, de escândalo, de xenofobia, de preconceito, taxas de imposto, né, sobre o povo. Então o povo estava sob um jugo muito grande, a ponto de que eles precisavam de um salvador. É aí que Moisés, através de uma intervenção divina, toca no mar e abre o mar, e eles atravessam, né, o mar. E para isso eu vou ler o trecho de Êxodo, tá? Capítulo 19, versículo 20 e o 21. Porque os cavalos de Faraó com os seus carros e com os seus cavalheiros entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com dança. O ponto em destaque nesse trecho é que Miriam, após essa salvação, após a libertação desse jugo, após a libertação dessa opressão que vinha se acumulando, crescendo, se desdobrando, ela começa a celebrar, ela começa a cantar, ela começa a pular, e com isso as outras mulheres vêm atrás. Ou seja, é um cenário em que a Bíblia ela faz questão de marcar, de que ela
não só celebrou a libertação, como também ela protagonizou. Ela foi quem deu o início, né? Inspirou as outras mulheres a tal coisa. E é aí que a gente entra no livro de Maria, mãe de Jesus. Em Lucas, capítulo 1, versículo 28, diz assim: E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. O texto ele é muito específico de marcar Maria como destaque entre as mulheres. A Bíblia ela não põe a pessoa em um lugar de superioridade, tá? Eu não quero soar como quem quer inferir superioridade. No entanto, ele reforça um lugar de destaque, ok? Por ela estar carregando a salvação para toda a humanidade. Eu não vou ficar lendo, não vou ler novamente, mas no mesmo livro de Lucas, Isabel, mãe de João Batista, reforça que Maria é tão agraciada dentre as mulheres por ela estar carregando também o fruto dessa salvação, né? A pessoa, quem é a figura, né, de Jesus Cristo, que seria quem salvaria toda a humanidade, segundo a visão do cristianismo. Então, Maria é marcada no livro de Lucas como essa mulher que protagoniza, né, dentre outras mulheres. Ela se destaca nesse papel de salvação. E o que isso tem a ver com Miriam? Qual é a relação de Miriam e Maria? No Novo Testamento, Maria está num momento de muita escassez de profeta, escassez da voz de Deus, escassez de espiritualidade. O povo judeu naquela época estava vivendo uma terrível escassez, um momento também de muita opressão, um momento de que Deus estava totalmente silencioso com relação aos judeus, né? Quase de forma total. Então a escassez era muito grande, então a opressão também era muito grande, as taxas eram muito grandes. Então, em ambos os textos, tanto em Êxodo, no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, ambos estavam vivendo momentos de muito peso e de muita sobrecarga e de muita opressão. E o que essas duas mulheres têm em comum? As duas celebram, as duas cantam, entoam louvores durante o recebimento da mensagem de que haveria a salvação sobre a terra, né? E a Maria canta Magnificat. Então, basicamente, as duas mulheres estão relacionadas por um período de dor e escravidão, de salvação e de cântico após um período de opressão e de liderança entre as mulheres durante o período após o período de escravização e de opressão. Então, basicamente, o nome Maria significa mar de amargura, mas não mar de amargura nesse sentido totalmente isolado, mas ele possui uma dualidade. É um momento de mar de amargura em que existe uma virada de chave, é um momento de virada de chave. É um momento em que vai existir um mar de alegria, um mar de satisfação, um mar de felicidade, um mar de salvação. Em Maria a gente vê que a ira de Deus, a justiça de Deus, ela já está transbordando. Ambos os textos eles mostram que a ação de Deus precisa ser tomada. Deus já está incomodado. Ele não está mais se contendo. Ele precisa agir. Então, ambos os textos ele mostra isso. Então, Maria ela carrega esse peso. É o corpo feminino mostrando a dor, mas é o corpo feminino também mostrando a salvação. Então, esse mar de amargura, ele é um mar que ele se torna totalmente inverso, porque mar é algo totalmente gigantesco. Então, para que tenha algo grande, bom, primeiro teve algo muito grande ruim. Então, o retrato de Maria, ele é esse. Ele é uma mulher, é um nome que traz essa dualidade, mas é uma dualidade extremamente intensa, extremamente extrema, né? Que vai de uma extremidade à outra, em que você tem um momento de opressão em seu nível mais alto, né? O ápice, e você pula desse momento de opressão para o momento de salvação, o momento em que Deus age, o momento em que você canta, porque você tem a certeza, não só visual, no sentido, mas também no físico, de que existe agora uma salvação, de que existe agora um consolo, um conforto, uma mudança, um prover, um agir, entende?
Então, basicamente é isso, ok? Me sigam em todas as plataformas, é muito bom que vocês me apoiem em todas as plataformas, comentem nos comentários e curta, para que eu consiga continuar fornecendo conteúdos assim. Além disso, a minha abordagem é uma abordagem reflexiva sempre. Eu evito parecer impositivo, né? Até porque a Bíblia ela existe em muitas camadas. Então você pode dar sua opinião sobre o que você acha dessa interpretação, você pode falar sobre outras teorias relacionadas ao nome, até mesmo você pode remover tudo do que eu falei, jogar tudo fora, falar, eu não me serve de nada, ou você pode filtrar basicamente só 20% do que eu falei, está ok. E é isso, até a próxima, Poliglotismo Absurdo.